Olá, amigo inscrito do canal, gente. Estamos aí véspera de prova, então estou de amarelo em comemoração à prova do Banco do Brasil que você vai fazer amanhã. Então, isso aqui serve para qualquer prova que você for fazer em qualquer concurso da sua vida, né? Então, já realizei 22 provas, né? Na minha vida de concurso, tanto na primeira fase, divido em primeira fase de concurso 20 anos atrás, e agora a segunda fase de concurso há 3 anos atrás. 19 provas, então a gente aprende bastante coisa sobre o que fazer e o que não fazer no dia da prova, e por isso que eu trago para vocês aqui 7 dicas para você fazer no dia da sua prova, e amanhã do Banco do Brasil é uma que você precisa se atentar a esses detalhes aqui. Dica número 1, chegar cedo. Ok? Chegar cedo ao local da sua prova. Básico, gente. Olha o que acontece. Quando eu me preparo, que eu faço a prova num outro lugar, numa outra cidade, é mais fácil, porque eu consigo me deslocar. Vou fazer a prova em Porto Alegre, estou no hotel, me programo de sair do hotel, então, com um horário que eu chegue, no mínimo, se, por exemplo, se os portões vão fechar às 13 horas, né, eu tento chegar meio-dia, com 1 hora de antecedência, porque eu termino a minha revisão de prova lá no próprio local, né, com os resumos que eu tenho. Então eu dou uma última revisada e ganho tempo, não perco tempo lá ficando nervoso e ansioso antes da prova. Inclusive eu dou essa dica porque eu já tive problema quando eu fiz a prova em conjunto, TRT Santa Catarina, tá? Eu quase perdi a prova em razão de que eu e mais 2 amigos saímos de Vacaria até Lages, Santa Catarina, para fazer essa prova. E saíram muito em cima da hora. Como não era eu que ia dirigindo o carro, dependia dos outros. E aí nós saímos e chegando em Lages, o trânsito, né, a gente não consegue coordenar qual que era o local, ou seja, eu fazia num local, minha colega fazia em outro local, e aí é que aconteceu que o meu colega que ia comigo para o mesmo local foi o último a ir fazer a prova. Então a gente deixou a nossa colega num portão, que era uma escola, e fomos para outra escola. E nisso aí, gente, eu cheguei lá e foi questão de 2 minutos. Nós entramos e em 2 minutos fechava o portão, quase que eu perdi a prova do TRT Santa Catarina, né? Em razão de não chegar a tempo. Então foi a única vez da minha vida que eu dependi de outro para ir, que quase que eu me ferrei. Então não dependa de outro, dependa de você mesmo. Chegue com antecedência, chegue cedo. Todo concurso tem gente que perde prova porque não se programa. Muita coisa pode acontecer, gente, tá? Você pode, no meio da estrada, pode ter um acidente que trancar o trânsito, né? O ônibus que você for pode atrasar, muitas coisas podem acontecer. Então se programe para você chegar com o tempo hábil, de mesmo que se aconteça qualquer coisa no meio do caminho, você chegue na data da prova, chega no local da prova e que não perca a sua prova, tá? Então, dica número 1, chegar cedo, e até porque você jogou aí 4 meses no mínimo de estudo, 6 meses, às vezes 1 ano de estudo, ou 2, 3 anos de concursos fiscais, para chegar num dia e você perder a prova? Não, aqui não, você não vai acontecer isso com você. Então chegue cedo amanhã na prova, na sua prova. Celular, o que levar? Segunda dica, celular, documento, você tem que verificar o seu edital e levar com você o documento, né, que você pode fazer a prova. Você vai ver lá qual o tipo de documento e vai levar com você. Celular, que é a dica. Muita gente leva o celular para a prova, isso aí você não pode dispor durante a prova. Então, normalmente, em todas as bancas que eu fiz a prova, eles colocam uma sacolinha que tranca aquela sacolinha, veda ali com todos os pertences que você não vai utilizar na prova e coloca seu nome, e você ou coloca lá na frente, separado, ou você coloca embaixo da própria classe, da sua carteira onde você vai fazer a prova. Só que tem uma coisa, gente, olha só que incrível, né? O celular seu, você tem que tirar a bateria, tá? O meu celular, ele não sai a bateria. Então, na última prova que eu fiz, tá? Cefaz Amazonas, eu não levei o celular, né? Foi isso, eu não levei o celular. E deixei aí em outro local para não correr o risco de estar dentro da sacolinha e vir a tocar. Porque o que acontece? Você tem que desligar o celular. E eu sei que tem alguns alarmes que mesmo com o celular desligado, né, ele toca. Então, olha o risco que tem se por acaso você tá com o celular lá que não tira a bateria desligado, mas ele toque o alarme, você será eliminado do concurso, tá? Olha, vai depender muito lá do avaliador na hora, se ele descobrir, se atentar que foi o seu celular ou não. Entendeu? Então, porque se for o seu celular e eles notarem que tocou o alarme, então você é eliminado do concurso. Aconteceu isso já 2 vezes, de 2021 a 2023, 2 casos, tá?
de celular que tocou durante a prova e o candidato foi eliminado, sem boa, sem nada. Então uma dica é essa, você cuidar bem o celular, se você for levar, então retirar a bateria. Eu preferia esse celular que retirar a bateria, ou nem levar o celular aí, deixar no hotel, deixar em algum lugar para depois você ver o que você faz, tá? Para não correr o risco de ser eliminado na prova, tá? Segunda dica. Terceira dica, gente, estratégia definida para você fazer a prova. Essa para mim é a dica mais importante que a gente tem, junto com a quarta. A terceira e a quarta para mim são as mais importantes. Qual que é a estratégia definida para você fazer uma prova? A minha estratégia é fazer o quê? Fazer português na ordem. Então, português é a primeira matéria que eu faço. E depois eu pego, assim, dependendo da prova, a segunda e a terceira matéria, aquelas que eu sei que eu tenho mais afinidade, que eu estudei bastante, que eu tô bem, para pegar confiança. Então, vou para a segunda e para a terceira matérias aí que eu tenho maior dificuldade e depois engreno aí numa sequência as outras matérias. Então, isso que eu faço. A primeira matéria é português, que você desgasta com a leitura. Tem gente que vai direto para a matéria que mais gosta, mas olha só, você pegar uma prova de português cansado é complicado. Então, eu escolho fazer primeiro a de português, que exige da leitura, para você partir depois para que você mais gosta. E tem uma questão também, uma dica muito importante, tem redação, tem discursiva no seu concurso, amanhã o Banco do Brasil tem. Então, antes de você começar a sua prova, você já vai ler qual que é o tema da redação discursiva, para que a sua mente, durante a prova, já tenha ideias de como que vai discorrer a redação e como que vai já pensar. Vai chegar no final, você já vai ter ideias de como que você vai defender a sua redação. Então, essa entra na dica número 3, a estratégia. Fazer, no meu caso, eu faria português. Primeiro, olharia o tema da redação, depois faria português e iria para a matéria que eu mais gosto, para a partir daí, então, começar a prova numa sequência legal. Isso aí é você que define. Por isso a importância do simulado, que no simulado você consegue fazer isso, você consegue simular a prova e a sua melhor tática para o dia da prova. Então, se você não fez isso, então amanhã faça de uma forma que você acha interessante e já pratique isso para o próximo concurso que você vai fazer, ok? Dica número 3. Dica número 4 que eu utilizo, que foi muito importante, gente, nos últimos concursos que eu fiz. É muito cansativo fazer uma prova. Demora muito tempo e demanda muito tempo. Então, a dica número 4 é o quê? Faça um intervalo no meio da prova. Se são 5 horas... 2 horas, entre 2 e 2 horas e meia, você para a prova, independente do que aconteceu, você vai respirar e você vai pedir a pausa, vai pedir para alguém te acompanhar para você ir no banheiro. Pode ser que você pare outras vezes para ir no banheiro, mas se você não parar, eu indico você fazer essa parada do meio da prova, porque ali você vai oxigenar, ganhar 5 minutos, 10 minutos para ir até o banheiro, para andar, para respirar, para ver que você está no mundo real, para que você descanse e você retorne à prova e aí sim consiga, talvez, ter um desempenho melhor e você lembre até coisas que você não tinha lembrado na primeira parte da prova. Então, dica número 4, para na metade da prova e pede para ir no banheiro, para tomar uma água, né? Pede para ir ao banheiro, que daí o pessoal vai te levar e no meio do caminho, se tiver um bebedouro, você toma uma aguinha também. Importante você levar também a água, né? Para beber, aí é a nossa dica também número 5, tá? Então, dica número 4, descanso no meio. Dica número 5, você também levar a sua água para você se hidratar. É muito importante que você esteja hidratado durante toda a prova. Se você fisicamente não estiver bem, você vai padecer ao responder as questões. Então a dica número 5 é essa, né? Você tem a possibilidade de levar a sua garrafinha com água, então leve a sua garrafinha com água para você se hidratar durante a prova. Beber de forma pausada, né? Um gole aqui, outro gole ali, para que você se mantenha hidratado e concentrado na sua prova. E como eu disse, se precisar parar, você para também, vai ao banheiro na metade e lá aproveita também, toma um gole de água no bebedouro, nesse sentido assim também, tá bom? Então essa é a dica número 4 e dica número 5 com a dica número 4, que é pausa no meio para você respirar na guerra, né? Então na guerra a gente precisa puxar o ar para respirar, a dica número 4, a dica número 5, a tomada de água. Dica número 6, levar aí no mínimo 2 canetas pretas. Aqueles caras que tem mais precaução, leva 3, cara. Se tá na dúvida, leva 3 canetas pretas, porque o que reconhece, a máquina reconhece é a caneta preta. Daqui a pouco você vai com a caneta azul e pode ser que dê o azar de você ser o cara que a máquina não vai reconhecer, você tira 0 na prova porque não reconheceu a sua marcação com a caneta azul. Então,
O edital diz caneta preta, leve caneta preta, mas não leve uma, que isso pode acabar a sua caneta, a tinta quebrar, sei lá o que, e você não ter uma outra caneta para pedir para continuar a prova. Você vai ter que parar, pedir emprestado, ver se alguém empresta, olha, vai ser um away. Então, psicologicamente, você vai estar muito bem seguro se você tiver duas canetas. E para aqueles que têm a dúvida aí de que acham que são muito azarados, levem 3 canetas pretas e não tem erro, tá bom? Então a dica é essa, caneta preta, levar no dia da prova, dica número 6. Porque é muito importante, tá bom? Transparente, lembrando, caneta preta transparente, né? Para não ter nenhum problema aí com o fiscal da prova. E a dica número 7, muito importante aqui, que eu junto dica 7, 2 dicas na 7, é você ter tempo para passar o gabarito. Não adianta você fazer a prova se você não prestar atenção no relógio. Então, preste atenção naquela moça que vai marcando os minutos, lá 30 minutos, para você ver se vai dar tempo de você passar o gabarito. Não adianta você fazer todas as questões da prova se você não passar para o gabarito. Então, se você entender que você precisa 30, 40 minutos para passar para o gabarito, daqui a pouco você termina a prova e você começa já... Termina a prova não, você termina da primeira passada, faltam algumas questões, você já começa a passar para o gabarito. Porque na pior das hipóteses, se faltar alguma coisa para passar, vão ser poucas questões. Então, se antene essa questão do tempo, deixe tempo para preencher o gabarito. Por isso, novamente, a importância do treino com o simulado. Treine no simulado para você saber quanto tempo leva mais ou menos para você preencher o gabarito. E a dica junto do preenchimento do gabarito é o quê? Você utilizar o seu RG, né, que é nesse formato, para você colocar linha ali e ficar na linha, você marcar questão 20, gabarito D, E, porque eu já vi você tentar marcar do olho e marcar na caneta direto e marcar errado, perder 2, 3 questões, porque depois que você notar que você marcou na sequência errado, você perde 2, 3 questões e aí o que vai acontecer? Cara, 2, 3 questões num concurso concorrido como é o Banco do Brasil ou vários outros concursos, é praticamente você perder muitas posições. Então, por isso, coloque seu RG, né, sua carteira de identidade ali, ó, sua carteira de motorista, fazendo como régua para você não errar. Eu tinha como tática também, eu passava primeiro com um pontinho pequeno assim, do lápis, né, de um lápis para depois passar com a caneta. Levava um pouco mais de tempo, mas como eu tinha essa garantia, né, para mim era uma garantia de fazer apenas um pontinho de lápis e depois passar com a caneta preta assim, que era mais fácil. Por exemplo, se eu errasse 2, 3 questões, né, ao passar ali com o lápis, eu tinha a chance de recuperar com a caneta. Então já aconteceu de eu errar num concurso e conseguir com a caneta ali não perder os pontos. Então, claro, o melhor é você preencher com cuidado, com uma reguinha ali, que é o seu carteira de motorista, sua carteira de identidade, para que você não perca posições ao passar para o gabarito, né? Quem nunca perdeu pontos aí ao passar para o gabarito, que atire a primeira pedra. Ninguém, né? Não tem como não ter errado aí em vários concursos de uma hora você passar uma questão errada pro gabarito. Então, por isso, quanto mais nós fizermos, nas últimas 5 vezes, 6 provas que eu fiz, eu não perdi nenhum ponto justamente por isso, porque eu utilizei minha carteira de motorista e também o lápis, colocando um pontinho pequeno de lápis para depois passar com a caneta. Levava uns 10 minutos a mais, mas eu deixava esse tempo para fazer isso, tá bom? E essa é a nossa última dica, que foi a 7ª aqui, para você fazer uma boa prova amanhã no Banco Brasil. Então, a dica mais importante de todas é você sair com antecedência e chegar com tempo, porque não adianta você tentar seguir todas as outras dicas se você não seguir a primeira de chegar no horário aí e perder a sua prova, tá certo? Se inscreva no canal se não é inscrito, não perca um programa aqui do Mr. M dos Concursos, assim como você é um concurseiro hoje, sou oficial de promotoria e trazendo a informação de concurso. Boa sorte, espero que muitos de vocês aí passem no concurso e venham colocar aqui nos comentários do canal: eu passei, mister, fiz uma boa prova aqui, vou ser chamado do Banco Brasil. Assim como no concurso do ano passado, nós tivemos vários do canal aqui que conseguiram aprovação, e não só aprovação, mas como já estão trabalhando no Banco do Brasil, né? Um dos grandes bancos aí do Brasil, se não o melhor, né? Com um plano de carreira legal para você seguir aí carreira dentro do banco, tá certo? Grande abraço, Deus no controle e sempre.